Agora a gente fala de esporte relacionado à saúde, porque exercícios físicos e alimentação regrada, uma vida ativa, mesmo que você siga tudo isso, não é a garantia de que nunca vai acontecer algum tipo de acidente. Cada vez mais jovens morrem de parada cardíaca, por exemplo. E justamente por isso está aqui com a gente hoje o médico Gleicon Michels. Primeiramente, muito bem-vindo. Bom dia para você. Então, doutor, por que acontece parada cardíaca? Tem a ver com exigir demais do corpo ou não? Uma das coisas que a gente mais estuda na medicina do esporte é justamente essa relação entre a morte súbita e o esporte, né? A morte súbita e o exercício. No indivíduo jovem, né, que é o tema da nossa entrevista hoje, o mais comum são alterações cardíacas mesmo, né? Uma coisa que a gente chama de miocardiopatia hipertrófica, que é o aumento do tamanho cardíaco, né? E isso leva a uma série de alterações, arritmias graves e até parada cardíaca. Então, o importante é realmente quando o indivíduo vai fazer esporte, principalmente se tratando de esporte de competição, esporte de alto nível, que ele passe por uma avaliação médica e esse tipo de alteração é identificado com um eletro simples, já vai aparecer ali. Já vai aparecer ali. E evitar uma parada cardíaca, por exemplo. Perfeito. Mas, claro, sempre que acontece uma tragédia dessa, né, a gente fica muito preocupado. Nossa, será que eu sou uma população de risco de fazer exercício? Na verdade, assim, quem é a maior população de risco é aquele que fica sentado e não faz nada. O sedentário é a maior população de risco, né? Você morrer por estar fazendo exercício é a exceção da exceção. Né? Não tenha medo, não precisa ter medo, porque isso realmente é muito exceção. E existe uma chance maior e uma chance menor? Por exemplo, muita gente fala, eu jogo futebol de 15 em 15 dias, né? Os homens principalmente, ou uma vez por semana. Isso é um risco maior do que fazer atividade, por exemplo, 3 vezes por semana, uma atividade mais regular, ou não tem nada a ver? É que assim, ó, é meio que pacote. Vamos ver se eu consigo explicar. É que esse cara que faz uma vez por semana só, ele não se cuida, ele bebe, ele fuma, ele não vai no médico. A alimentação também então, não é? Então, por isso que a gente acaba falando que é um risco maior, né? Que essa é uma população de maior risco. Não é que fazer exercício uma vez por semana, em si, é maior risco, né? Agora, tem toda uma coisa envolvida, né? O pacote, é o pacote. Mas, claro, esse indivíduo... se a gente fosse falar, ele não está preparado para aquele futebolzinho que ele entra junto com os mais jovens, acaba tentando disputar a bola do mesmo jeito que os mais jovens. Coração acelera mais. Exato. E ele tem maior risco, sim, de lesões, mas aí músculo-esqueléticas. E qual que é, então, a orientação para quem está em casa para evitar algum tipo de situação? A primeira coisa é consultar um médico para saber se pode e quais exercícios são indicados. Sim. Eu sou professor de pós-graduação na área de medicina do esporte e eu sempre falo para os meus alunos assim, ó, exercício, faça com médico, sem médico e apesar do médico, porque muitas vezes o médico diz, fica quieto, e não é o caso de ficar quieto, né? Nós, médicos do esporte, a gente conhece bem as limitações de quem pode e quem não pode fazer exercício. Então, assim, ó, exercício, faça. Agora, claro, se você puder passar por uma avaliação médica, se você puder passar pelo seu médico e fazer essa avaliação cardiológica simples que eu falei, um exame físico, uma história, o médico vai saber que exames mais adequados para você para evitar esse risco, então, de morte súbita no esporte. Mas a dica do dia total, sempre para valer para todas as idades, mexa-se, é se mexer, fazer alguma coisa. Mexa-se. Esse é o menor risco. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia para você. Obrigado a você pelo convite.